Muito boa tarde, amigas e amigos, reunidos hoje novamente para mais um aspecto, mais uma nuance considerada tão importante pelo mais alto, pelo plano mais alto da vida, que integrou uma das mais lindas revelações espirituais da Terra, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na versão mais emotiva, mais afetiva dos evangelhos, que é o Evangelho de João, exatamente com o objetivo de estudar esse aspecto fundamental da revelação de Jesus, segundo ele mesmo, que é o amor. Jesus disse que o amor cobre a multidão dos pecados, é a panaceia, o remédio para todos os males. Jesus disse que o amor é o sentido maior da existência. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo e a si mesmo, é esse propósito que todos tentam achar. É esse sentido da vida que todos buscam de uma forma ou de outra. Amor é ainda a essência do Criador, aspecto da vida fundamental, central, por definição, que há tanto tempo a mente humana tenta compreender e ainda não conseguimos, mas que recebe em Jesus, na verdade na carta de João, mas certamente inspirado pelo Mestre, a revelação de que Deus é amor. Então não há tema mais importante, e seguindo o mandamento maior do aspecto mais primário até o essencial, estamos aqui estudando o alto amor, vamos depois estudar o amor ao próximo, integrados que estão na máxima cristã de amar o próximo como a si mesmo, segundo o mandamento de Jesus, e o primeiro, até alcançar o primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Auto-amor é básico, é ferramenta fundamental. Sem amor próprio, sem respeito a nós mesmos, sem consideração e investimento no nosso autoconhecimento, no nosso universo interior, nenhuma realização se torna consistente, é profunda, é verdadeira. Todo conhecimento precisa se refletir no autoconhecimento para adquirir solidez. Façamos isso aqui. Nesse estudo tão importante que deveria ser o seminário de todas as religiões, todas as filosofias, de toda a ciência. Deveria ser o foco principal dos estudos de todo ser humano, assim fora como dentro. Amor. Esse é o convite desse nosso momento. Hoje estamos em João, capítulo 4, versículo 38. Não, versículo 37. Para compreender as ações, as realizações humanas. Como é que elas se dão? Qual a parceria entre o alto e o baixo, entre o dentro e o fora, entre o essencial e o superficial? Fundamental entendermos as realizações e as parcerias,
Porque é disso que se trata a vida. É disso que se trata o aprendizado, a cura, a contribuição para o mundo, o serviço, a fraternidade, o amor. Vamos lá então? A passagem de hoje, lá em capítulo 4 de João, versículo 37, diz o seguinte: porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia, outro o que ceifa. Então a explicação da vida, do movimento da vida, da ação e reação da vida, da liberdade e do destino, do livre-arbítrio e da predestinação, é que o plantio é livre e a colheita obrigatória. A verdade é que estamos o tempo todo plantando e colhendo. O que colhemos hoje, tudo o que vivemos hoje é colheita de plantios anteriores, dessa vida ou de outras. Já que estamos sempre pensando, sentindo, falando e agindo, o tempo todo atuamos, emitimos energia, movimentamos situações, coisas, seres à nossa volta, agimos sobre eles. E a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Então estamos o tempo todo dialogando, interagindo com o mundo, com a vida. O tempo todo plantando e o tempo todo colhendo. E plantando também. Então, tudo que vivemos hoje é colheita de um plantio dessa ou de outras vidas. Tudo que fazemos hoje é plantio para a colheita que faremos amanhã ou no futuro longínquo. Há um encadeamento lógico de absolutamente tudo que vivemos e fazemos. E isso é absolutamente óbvio. Mas na obviedade, nas coisas simples, estão verdades que precisam ser ainda descobertas, por mais paradoxal que seja. Damos valor às coisas complicadas, às coisas difíceis, mas o encadeamento lógico, óbvio, de tudo que fazemos, gerando reações, gerando aprendizados, gerando bloqueios ou curas, dificuldades ou facilidades, é o movimento da vida. O único mistério que existe, e apenas para as pessoas que são apegadas à matéria, é expresso por duas revoltas. Dois grandes eventos revoltam a alma humana. Um é pessoas que erram muito e que nada acontece com elas, e pessoas que nada erraram e tudo acontece com elas. Pois são duas faces da mesma moeda. Aquele que fez coisas erradas e nada aconteceu com ele numa vida, será aquele que em outra vida, sem ter feito nada, colherá o resultado de vidas passadas. E é assim que a reencarnação, a lei de causa e efeito, através das vidas sucessivas, resgata o Deus bom, amoroso e justo. Perfeitamente bom, perfeitamente amoroso e perfeitamente justo, de modo que não existe sequer uma injustiça
absoluta na terra. Tudo é colheita dos nossos plantios. Colheita dolorosa de plantios infelizes, colheita luminosa de plantios felizes. Muito interessante entendermos isso, porque João nos fala aqui. Nos relata aqui uma fala de Jesus que aponta porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia, outro é o que ceifa. Numa propriedade, por exemplo, um será sempre o que planta, o outro será sempre o que ceifa. Da mesma forma que, belíssimo aforisma oriental, metáfora oriental, nos fala que nenhum homem passa duas vezes sobre o mesmo rio. Porque na segunda, nem o rio será o mesmo, nem o homem. É daí que se entende essa expressão de hoje. Um é o que semeia, outro é o que ceifa, porque entre o plantio e a colheita, muita coisa se modificou no ser humano, necessariamente. E quando a colheita ainda é depois de uma vida inteira ou depois de várias vidas, sem dúvida nenhuma, mais do que nunca, aquele que colhe é muito diferente daquele que plantou. Quais lições temos disso? Inúmeras. Temos a plena consciência de que cada revelação, cada palavra dos evangelhos merecerá um estudo por toda a nossa vida, essa e muitas outras ainda. E não temos a menor pretensão de esgotar os muitos significados de nenhuma frase do evangelho, mas nosso papel aqui é fazer uma reflexão, dar uma contribuição para a sua pesquisa. Receber uma contribuição como intuição do alto para as nossas pesquisas. Então é fundamental entendermos como a humanidade limitadamente vê esse movimento da vida. É imprescindível perceber que a vaidade humana cultua os realizadores como gênios, sejam eles da parte esportiva, cultural, profissional, científica, religiosa, em todos os aspectos. Achamos que os melhores realizadores são gênios, santos, seres especiais da criação. Nos maravilham as suas obras, as músicas, as descobertas, as ideias, as revelações espirituais, os gols, os recordes. Algumas delas, porém, vêm rápidas, ótimas e prontas. Nenhuma delas prescinde propriamente do esforço próprio, mas algumas delas vêm em bloco, muito prontas. Os próprios compositores de algumas músicas, como Almir Sater na música Tocando em Frente, como Paula Fernandes em inúmeras de suas composições, atestam isso. Essa veio pronta. Confiando que há essa parceria entre o realizador encarnado e forças espirituais. Faz muito mal essa
idolatria. Ela humilha os fãs, réis mortais, seres de segunda categoria, a quem só resta cultuar e consumir. E exalta os ídolos como seres especiais, filhos preferidos de Deus, o que é insuportável já na família terrena, quanto mais da parte de Deus. A idolatria ofende a verdade, ofende Deus, ofende a nós e os outros. Sabemos que os realizadores recebem inspirações, que são visionários, alguns deles. Mas apesar da importância de suas realizações, que ninguém pode negar, não estudamos como elas ocorrem. Quem os inspira? Qual é a fonte? Qual o mecanismo? Por séculos, a medicina reprimiu, internou, deu choques elétricos, torturou. E o homem comum ainda pensa dessa forma. Considera quem vê coisas que ninguém vê, quem ouve vozes que ninguém escuta, de acordo com o produto. Se geram desarmonia nos outros e em si, são crime e loucura. Se geram harmonias, são genialidade e santidade. Pois bem, a realidade é que tudo que fazemos realizamos em descoberta e em parceria. Temos sim uma dimensão interior de inimagináveis potências. É o que o profeta disse, Jesus confirmou: vós sois deuses. Temos realmente uma fonte inesgotável de realizações dentro de nós. Mas é claro que ela não está ativa. É claro que, no máximo, o que conseguimos são flashes dessa enorme potência. Como estações de rádio, nesse momento, nós muito mais recebemos inspirações do que damos vazão a esse Cristo interior, a esse Deus interior, a essa superpotência que trazemos dentro de nós. A grande virtude do ser nesse nosso estágio é descobrir-se e buscar melhorar a sintonia para ter melhores parcerias, com maravilhosos resultados. Como apontou Jesus, recomendando a toda a humanidade que busquemos o reino dos céus e o nosso ajustamento a ele, o que se dá pela fraternidade, pelo amor e tudo mais. Jesus prometeu que, se estabelecermos essa conexão com o mais alto, sempre que isso ocorrer, tudo o mais nos será acrescentado. Aprendamos, nos conheçamos e busquemos cada vez mais o autodescobrimento e a boa parceria e a boa sintonia para realizações
cada vez mais luminosas, aparentemente milagrosas, mas realmente amorosas. Muito bom que esse influxo de energia alcance todas as criaturas humanas da Terra. Esse impulso, esse convite à verdade, à luz, ao amor, penetre em todos os corações. Muito bem, saudando agora os amigos que se manifestaram aqui nos comentários. Enir Cajazeira, sempre saudando a todos, vibrando pela amiga Mônica Silva. Marco Aurélio Trindade, emitindo boas energias nesse estudo da Boa Nova. Enir, dando graças a Deus pelo nosso trabalho. Pelo nosso estudo, pelo nosso aprendizado aqui realizado. Nosso, de vocês, do mais alto, de mim. Essa parceria, como vimos aqui, e que nos tem dado tanta realização, tanta alegria. Boa disposição, bom ânimo, boa vontade para todos nós, para praticarmos essa enormidade de possibilidades que Deus coloca à nossa disposição. Paz e bem, um grande abraço e até a próxima.